Olá, o nosso grupo ficou responsável pela ordem Coleóptera. Temos como discente Aldiene Castro, Jonathan William, Leniane Dutra, Nayara Stephanie e o Everson Souza. E como docente temos a Aline. A ordem Coleóptera ela vem do grego Coleos, que significa estojo, e Pétero, que significa asas. Asas faz referência às asas anteriores endurecidas. Característica dessa ordem. As características dessa ordem. Ela é uma ordem bastante diversificada, ela possui mais de 350 mil espécies que são descritas. Um quinto desses organismos, ela é popularmente chamada de besouros. Foi dada esse nome Coleóptera por conta da presença de asas, essas asas endurecidas, chamada de mesotorácicas, que é o primeiro par. Esse primeiro par ele foi modificado. Essa modificação foi dada para ter uma estrutura protetora. Essa estrutura protetora foi chamada de élitro. Sua função é proteger, como foi dito, as asas posteriores e parte do corpo. Essa parte do corpo é denominada meso, metatórax e abdômen, contra traumas físicos. O corpo desse inseto ele é compacto. Por conta desse corpo ser mais compacto, ele fica fácil de explorar serrapilheira e fendas sobre as árvores. A maior parte são fitófagos. Esse fitófago significa que eles são vegetariano que comem apenas vegetais. Asas do tipo élitros, que são as asas endurecidas. E é uma das maiores ordens da classe Insecta. As subordens que são mais presentes são a Archostemata, Mixofaga, Adefaga e a Polifaga. Uma das maiores ordens é a Polifaga, que ela é dividida em cerca de 17 superfamílias. Cronson, em 1981, sugeriu 169 famílias para a ordem. Os insetos mais comuns que são achados, o besouro rola-bosta, que é da família Scarabeidae. Essa família Scarabeidae, ela é diferenciada por conta do seu primeiro par de perna, que esse primeiro par de perna é denominado fossorial. Fossorial é que esse par de perna é mais para escavar. Serrapaus, que é da família Cerambicidae, Joaninha, que é da família Coccinilidae, os vagalumes, que é da família Lamperidae, os pirilampos, que é da família Elateridae, e os gorgulhos, da família Curculionidae. O ciclo de vida. Ocorre uma metamorfose completa, ou seja, essa metamorfose completa é o ovo, larva, pupa e adulto. O ciclo de vida é de até 4 gerações por ano, mas só que é mais comum ocorrer apenas uma geração por ano. A pupação dessa ordem ocorre em câmaras construídas pelas próprias larvas, que são substratos de alimento ou próximo desse substrato. Não há formação de casulo, exceto a família Curculionidae, que ocorre a formação que é produzido os tubos de Malpighi. Anatomia desses insetos. As pernas são ambulatórias, fossoriais e natatórias. Uma diferença da família Scarabeidae para a família Hydrophilidae é que a família Scarabeidae ela possui a perna fossorial e a família Hydrophilidae possui os pares de pernas adaptados para nadar. A cabeça é redonda, alongada, formando o rosto. O que diferencia são as larvas, que quando elas são geradas, elas são geradas do tipo adulto mesmo. Os olhos compostos, que são laterais elípticos ou circulares, o abdômen césseo, as asas, que o primeiro par são élitros e o segundo par membranosa, e o aparelho bucal que é mastigador. Um fato importante aqui na anatomia desses insetos
o dimorfismo sexual, que eles apresentam. O que eles fazem? Eles liberam o feromônio, que é um mecanismo químico, ou feromônio, ou se não é por luminosidade, que essa luminosidade é denominada pela oxidação da luciferina. O luciferina é uma enzima, é produzida por uma enzima luciferase, que essa enzima luciferase ela é oxidada e faz essa luminosidade que é emitida pelo feromônio que ocorre a atração e a cópula desses insetos. Olá, eu sou a Audiene e vou dar continuidade agora no trabalho, abordando um pouco sobre os insetos de importância agrícola, que podem ser as pragas, os polinizadores, os predadores, ou seja, todos aqueles insetos que têm alguma importância na agricultura, né? Sendo assim, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os insetos pragas, onde vai existir diversos fatores, né, para influenciar e prejudicar o bom desenvolvimento de uma cultura agrícola, mas dentre eles está esse ataque de insetos, onde o inseto ele só vai ser considerado uma praga quando for realizado um ataque na planta, e esse ataque vai ter que ser capaz de causar um prejuízo, um dano econômico ali significativo ao produtor. Aí nós fizemos uma seleção, né, sobre as principais pragas dessa ordem que nós estamos abordando. Aí nós vamos começar falando agora sobre o bicudo do algodoeiro, né, que é uma das pragas chaves do algodoeiro. E em estágios imaturos, elas vão localizar-se no interior dos botões e das maçãs. Como que isso vai acontecer? Vai da seguinte forma: as fêmeas elas vão depositar os ovos nos botões florais, né, e nas maçãs do algodão. Aí, depois de um tempo, pode acontecer desses botões florais cair. Neste local e também no interior dos botões florais, as larvas vão terminar o seu desenvolvimento, transformando-se em um novo adulto, né? E nesse período de frutificação, vai ser quando a densidade populacional vai ser mais alta e vai ter uma escassez de botões florais e também de maçãs, né, por ser atacada, diminuindo, né, consequentemente, a produção, né? E o ciclo de vida desses insetos pragas é de 20 dias e pode ocorrer de 4 a 6 gerações do besouro, né, durante a safra, sendo muito prejudicial, né? Bom, aí nós trouxemos também algumas estratégias, né, para o manejo dessa praga no campo. E vale lembrar que o manejo integrado de pragas é a melhor opção, né, para o controle dessas pragas que são mais severas, né? E como primeira opção, nós trouxemos que o monitoramento ele deve iniciar durante a entre-safra, né? A entre-safra, que vai ser quando tiver alguma cultura ali no campo, então já deve ter um monitoramento para ver se essa praga ela tá ali se reproduzindo, né, se proliferando, para quando você entrar com algodão, né, na safra, não ter esse problema, né, com essa praga ou não ser tão severo. E aí, também pode ser realizadas as amostragens, né, do monitoramento para entrar com o controle químico. Essas amostragens elas podem ser realizadas com armadilhas, né, iscas de feromônio sexual, que vão coletar esses insetos adultos e aí com uma certa quantidade, né, que tem as quantidades que vão determinar, né, quando entrar com controle químico ou quando não vai ser preciso, e aí fazer o uso desse controle. São utilizadas também instalações de tubo mata bicudo, né, para fazer coleta desses insetos, só que essas instalações eles matam, né, eles não coletam o inseto vivo. Bom, tem o carregamento também de transporte o carregamento e o transporte adequado de fardos e rolos e também dos caroços de algodão, né, para diminuir as incidências dessas pragas ali no campo. Então, carregar de forma correta, adequada, evitando, né, também levar essa praga para novas áreas e tudo mais.
Aí tem a destruição eficiente de soqueiras e o bom manejo das plantas tigueras, né? Que ao invés dessas pragas, elas, por exemplo, irem para uma nova área, procurar outros tipos de planta, alguma coisa assim, para se alimentarem e se reproduzirem, elas vão continuar nessa área, né? Quando as plantas rebrotarem ou até mesmo nessas plantas tigueras, elas vão estar se reproduzindo e proliferando, né, até a próxima cultura desejada dela, que no caso é o algodão, né. A colheita rápida e bem feita, ela também é um fator interessante, porque, por exemplo, se é feito a colheita rápida e de uma maneira correta do algodão, você vai ter mais tempo para fazer essas outras, no caso, os outros fatores no campo, como, por exemplo, carregar todas essas, fazer a catação, no caso dessas pragas dos botões florais que tiverem caído no chão, com, por exemplo, os ovos ou as larvas dessas pragas, fazer meio que, entre aspas, uma limpeza na área, né? Então você vai ter mais tempo para esse processo. E também o cumprimento, né, claro, do vazio sanitário, que é aquele período sem plantas no campo e tal. E como eu disse, né, anteriormente, a armadilha com isso que é de feromônio sexual, né? Também é um fator que é utilizado, né, para o manejo. E aí, aqui nesse slide, nós trouxemos como um exemplo para vocês verem o tubo, né, como que ele como que funciona no campo. Esse daqui é um tubo mata bicudo, né? Ele é feito de um material de papelão, né? E aí nele vai ter feromônios, né? Que é o hormônio que vai atrair esses insetos. E junto também vai ter inseticidas, né? E aí esses insetos eles vão ser atraídos e vão morrer, né? Quando tiverem nesses tubos. E aqui mostra, né, na figura B, mostra os adultos capturados, onde nós podemos ver que é uma quantidade muito grande, né? Então quer dizer que funciona mesmo. É recomendado, né, instalar esses tubos ali em todo o perímetro que seja externo, né, o plantio do algodão, e também nas áreas que sejam consideradas porta de entrada ou de saída, né, os refúgios dessa praga. Bom, aí nesse slide nós temos a armadilha com feromônio sexual sintético, né? Que vai atrair o inseto adulto e aprisioná-lo. Bom, a captura, então, de um ou mais insetos por essa armadilha a cada semana que vai determinar a necessidade da aplicação de inseticida nas faixas ou nos talhões atacados, né? E aí, como eu disse anteriormente, né, com base nisso, que vai ser determinado quando entrar, como entrar com o controle químico. E a gente tem que lembrar que como o manejo integrado ele é priorizado, né, nessa cultura por ser uma praga muito severa, então é importante usar os grupos químicos rotacionados, né, para não ocasionar uma pressão de seleção para essas pragas e também se atentar ao fato de ser um grupo químico seletivo aos inimigos naturais dessa praga, né? Para não dificultar o manejo e também porque vai ser mais fácil, né? Ter vários controles ali e tudo mais. Então, é muito importante fazer as coisas sempre pensando, né, nos vários lados. Olá, meu nome é Jefferson, vou falar sobre a vaquinha verde amarela, Diabrótica speciosa. Elas se alimentam de folhas e flores, no caso, ela fazendo desfolho das plantas, diminui também a taxa fotossintética, no caso das plantas, prejudicando muito a lavoura. As larvas se alimentam das raízes, e o ciclo biológico dessa praga varia de média de 28 a 40 dias. Então é um ciclo rápido, como você pode ver na imagem, o ciclo dela. Então,
em torno de 24 a 40 dias é o ciclo biológico dela. E na fase larval dessa praga, ela ataca muito as raízes e as sementes também. As formas de manejo. As formas de manejo é o monitoramento, o controle cultural e o controle químico. Um exemplo é o milho, que usa o fipronil, no caso o pirazol, ou bifentrina, que no caso é a piretroide, no caso a fórmula, o molecular. Né? A soja, no caso é o fipronil, também pirazol, ou lambda cialotrina, e piretroide mais tiametopsan, neonicotinoide. E tem o controle biológico, que no caso é o uso de predadores. A selatoria bosque e a Centiste gazeni. E também tem o controle, no caso, com fungos, que é a Bialveria basine e a Metarrhizium ancilopliae e a Paeslomyces lilacinus. Isso minimiza os custos com inseticidas e evita a seleção de resistência. No caso, se fazer o uso de muitas vezes faz uso de um determinado inseticida. Então, essa praga, ela vai criando uma resistência e vai chegar um tempo que esse inseticida não vai fazer mais o efeito. Então, se for fazer uso de inseticida, sempre está, no caso, mudando a fórmula dele, porque daí ela não vai criar resistência. Vou falar também da broca do olho do coqueiro, da família Rhinchoporus palmarum. Esse tipo de inseto é uma das principais pragas do coqueiro, tanto que a maioria dos coqueiros você encontra com muita facilidade. As larvas se alimentam dos tecidos dentros da planta, constroem inúmeras galerias e destroem o broto terminal, no caso o palmito, a parte de dentro do coqueiro. Então, ela é bem devastadora, no caso, por destruir por dentro o coqueiro. O inseto adulto é o principal transmissor do verme Bursapilus cocopilius, causador da doença anel vermelho. O controle dessa praga pode ser tanto por erradicação das plantas mortas por praga ou doença da plantação, no caso as que já estão com problema, no caso já estão infectadas, já estão mortas, então fazer a retirada dela totalmente. E as plantas com feridas devem ser curadas para evitar a atração de pragas. E a instalação ao redor da lavoura de armadilhas atrativas contendo material vegetal, tipo a cana-de-açúcar, o abacaxi, a casca de coco verde, associada ao feromônio de agregação rincoforal. No caso aí, como a gente pode ver do lado, são as armadilhas tipo balde para a captura de adultos da broca do olho. A tampa com funil e o B aí, ó, a letra B. A tampa com gargalo de garrafa PET. A letra C é o material vegetal atrativo, no caso, como eu citei ali atrás, ali é um exemplo, a cana-de-açúcar, no caso associada ao feromônio. Tem também, no caso, a armadilha no campo, que é a imagem D, como a gente pode observar aí. Meu nome é Leiliane e vou falar agora dos insetos predadores. Os predadores vão ser aqueles organismos que procuram, né, ativamente suas presas, vão perseguir, capturar e se alimentar delas. Primeiro aqui a gente colocou a joania, que é da família Coccindae, que são besouros predadores.
As larvas dos adultos eles vão se alimentar preferencialmente de pulgões, cochonilhas, ácaros e moscas brancas, larvas e também de ovos de diferentes insetos. E eles podem atacar normalmente mais de 10 pulgões por dia. São insetos bem vorazes, né? Que são importantes inimigos naturais desses insetos que trazem prejuízo no campo. Bom, falar aqui agora do besouro carabi, nome científico Alossoma sp. A gente pode ver as ilustrações, né, algumas fotos dele. Ele é um predador generalista. Ele vai se alimentar de diversas espécies, então, como a gente pode ver, ele está se alimentando da lagarta. Eles são conhecidos como caçadores de largatas mesmo. Eles vão se alimentar principalmente da largata curuquerê, do algodoeiro, a largata do cartucho e também a largata da soja. Eles vivem no solo, com isso eles também podem vir se alimentar de algumas lesmas, mas eles também podem viver, podem chegar, né, na planta, mas não no topo da planta, normalmente eles ficam mais embaixo. Agora eu vou falar um pouquinho da importância dos besouros da família Scarabeus. Possui o nome popular de escaravelhos ou rola-bosta, rola-bosta pelo hábito deles de rolar, né, as fezes em formato esférico. Eles vão estar responsáveis por alguns processos importantes, né, no meio ambiente, como a bioturbação, que vai ser o movimento de partículas do solo auxiliadas, né, feitas aí pelos organismos vivos. No caso aí, os carabi, o rola-bosta mesmo. Vão realizar processo de controle de pragas e parasitas, que a gente vai ver mais para frente, que eles vão auxiliar no manejo, né, da mosca dos chifres presentes na pecuária. Aqui a gente também tem que eles auxiliam na dispersão secundária de sementes e na ciclagem dos nutrientes. Com isso, a gente também tem maior incremento do material da biomassa, né, da planta, por conta da maior disponibilidade de nutrientes pelo manejo da matéria orgânica. Aqui agora a gente tem alguns tipos, né, de besouros, dependendo do seu hábito. Primeiro ali a gente tem os moradores. Esses insetos, eles escavam e nidificam dentro ou logo abaixo do esterco fresco. Já o 2 ali, a gente pode ver que eles são tuneiros. Eles vão escavar túneis abaixo dos estercos. E aí com isso eles vão mover as porções manipuladas de massa fecal para dentro desses túneis escavados logo abaixo do esterco. Já o 3, eles são roladores. O que eles vão fazer? Esses roladores eles vão pegar o material e levar para lugares mais longe, né, do esterco. No caso ali, a gente vê que eles saem rolando e vão enterrar em um túnel longe da fonte do recurso, como a gente pode ver. Então, isso aí vai depender, né, do hábito do besouro. Aqui agora a gente vai falar da importância dos besouros na pecuária. Primeiro, você conhece a música dos chifres? Se não conhece, a gente vai ver ela agora. Aqui a gente tem uma foto dela, música do chifre. O que essa música vai fazer? Bom, primeiramente, essa música aqui, ela, tanto a fêmea quanto o macho, eles vão se alimentar do sangue bovino, do animal, no caso bovino, né? E isso vai trazer alguns prejuízos, como redução do ganho de peso e, consequentemente, a gente vai ter o aumento do índice de mortalidade. Nas fontes que a gente viu, fala que ela pode chegar a picar o bovino até 30 vezes ao dia, então é bastante coisa, incomoda bastante, como a gente pode ver na foto, o animal. Bom, e como a gente viu anteriormente, eu falei que os besouros eles podem ajudar, né, no manejo de algumas pragas
e parasitoides. No caso aqui, esse besouro aqui, Digitonphilus gazella, eles são besouros coprófagos que vão se alimentar de excrementos de animais. O que eles vão fazer? Eles vão pegar, né, o esterco e enterrar. Vamos levar para as galerias os dejetos dos animais. E o que isso vai influenciar? Com isso, ele interrompe, né, o ciclo de vida das moscas do chifre. Porque em uma parte da sua vida, né, fase de desenvolvimento imatura, eles habitam os dejetos dos animais. Então, com o trabalho dos besouros, né, de pegar o dejeto e levar para dentro das galerias, acaba diminuindo a incidência, né, das moscas nos animais, e contribui muito, porque essas moscas trazem bastante prejuízos aos pecuaristas, e isso, como a gente pode ver, é algo natural que ocorre e que traz bastante diferença para o produtor, né? Além também, né, de melhorar, né, o ecossistema e trazer benefícios ao meio ambiente, como já foi citado anteriormente. Bom, nós vamos falar sobre os besouros polinizadores, mas antes disso é importante a gente esclarecer um pouco sobre o que é a polinização. Então, para que as plantas elas possam produzir frutos e sementes, é necessário que os grãos de pólen dessas plantas, né, ele seja transportado de uma flor, que o pólen de uma flor seja transferido, na verdade, né, para o estigma da mesma flor ou da flor de uma outra planta, que seja da mesma espécie. Embora algumas plantas elas sejam autopolinizadoras, na maioria dos casos, esse processo ele vai ocorrer por meio de um carregador, ou também nós chamamos de polinizador, que vai realizar, né, esse transporte do pólen de uma flor para outra. No nosso caso, esse polinizador vai ser o besouro. Aqui a gente pegou como exemplo o besouro polinizador da graviola. E aqui o besouro que realiza, né, essa polinização, no caso da graviola, é o da espécie Cyclocephala vestita. Então, o ciclo de vida de um besouro ele vai incluir 4 fases, que vai ser ovo, larva, pupa e adulto. No caso desses besouros polinizadores, essas larvas e esses adultos eles podem se alimentar de vários tipos de alimento, e essa alimentação ela vai variar de acordo com o habitat em que esse besouro se encontra. No caso dos besouros polinizadores da gravioleira, tudo indica que as fêmeas desses besouros elas depositam os seus ovos diretamente no solo, e essas larvas provavelmente se alimentam não só de raízes, mas também de material vegetal que está ali em decomposição naquele solo. As flores da gravioleira, elas se abrem no início da noite, e isso dura aí mais ou menos por 2 dias. Então, quando elas se abrem, elas são funcionalmente femininas, então o que significa que os estigmas dessas flores, eles são receptivos para os grãos de pólen de outras flores, enquanto que o pólen próprio, né, ele vai continuar armazenado ali nas anteras dos estames, que é a parte masculina da flor, que ainda vai estar fechada. Então, as flores elas entram nessa fase funcionalmente masculina somente no dia seguinte, que é quando as anteras elas vão amadurecer e liberar os grãos de pólen. Ao mesmo tempo, os estigmas das flores femininas eles vão perder a capacidade de receber os grãos de pólen. E isso vai, em cada gravioleira, apenas poucas flores vão abrir na mesma noite, nunca vão ser todas. Então, os besouros da espécie Cyclocephala vestita, eles vão ser atraídos pelo odor das flores da gravioleira, vai ser o atrativo que ela vai usar para, entre aspas, conquistar ele.
em fase feminina. Então, a flor, quando ela está na fase feminina, ela vai liberar um odor que vai atrair o besouro. Eles vão entrar então, o besouro ele vai entrar na flor por um pequeno orifício ali entre as pétalas e ele vai se acomodar em uma câmara formada pelas pétalas e essa câmara ela vai proteger esse besouro. E lá dentro da flor, ele vai se alimentar do tecido nutritivo que ele vai encontrar lá nas pétalas internas e vai se acasalar e passar a noite ali e o dia seguinte. Então, no início da segunda noite, quando as anteras liberar os grãos de pólen, as pétalas vão cair e a câmara vai se desfazer. Dessa forma, o besouro ele vai estar coberto de pólen e ele vai sair de uma flor que está em fase masculina e vai buscar por uma outra que está em fase feminina, que ela vai ter liberado aquele odor e isso vai atrair ele. E esse processo, né, dele sair de uma flor para outra flor, vai propiciar que ocorra a polinização daquela planta. Então, a cultura da gravioleira no Brasil ela é limitada principalmente pelas dificuldades ali encontradas na produção de frutos, né? E também porque esses frutos eles acabam há uma produção limitada e eles acabam muitas vezes sendo mal formados. Portanto, quanto mais besouros a gente tiver estabelecido no cultivo, maior será o número de flores fertilizadas e, por fim, maior será também o número de frutos produzidos. Bom, era isso que a gente tinha para passar para vocês. Muito obrigada pela atenção.